Oi pessoal, vamos dar início aqui à leitura do signo de Câncer. Vamos aproveitar que o signo entrou ontem, né? Ontem nós iniciamos, ontem dia 21 de junho, a gente abriu aí o período do ciclo de Câncer, do signo de Câncer. Vamos até julho aí com o signo de Câncer. Vamos embaralhando o deck. Lembrando que essas leituras são atemporais, intuitivas, coletivas. Pode ser que não ressoe para todo mundo. E a qualquer momento que você vier aqui nesse vídeo, pode ser que essa leitura esteja valendo para você. Às vezes a leitura ela vem espelhada, então pode ser que não seja para você, mas alguém com quem você se relacione. Então eu peço que você adeque aí ao seu momento, né? Vamos lá. Iniciando então a leitura para o signo de Câncer, a energia predominante do período, dos próximos 30 dias. Hoje até os próximos 30 dias, energia predominante para o signo de Câncer. Caiu um 3 de espadas. O que está se fortalecendo na vida do canceriano? O que está se fortalecendo na vida do canceriano? Um 8 de pentáculos. Bom. O que está pedindo atenção? Um pajem de espadas de lado. No campo emocional, o que nós temos no campo emocional dos cancerianos? No campo emocional do signo de Câncer, por favor. Campo emocional, gratidão. O mundo. O centro da leitura agora, né? O coração da mensagem. Qual que é o coração dessa mensagem? Um 6 de espadas. Entendi. No campo material e profissional. Campo material e profissional do signo de Câncer. Campo material e profissional. Gratidão. A Imperatriz, muito bom. O que precisa ser encerrado na vida dos cancerianos? Opa, caíram duas. Um rei de copas junto com um as de paus. Deixa eu puxar aqui para cima. Um rei de copas junto com um as de paus. Qual que é o potencial de crescimento? Potencial de crescimento. Um 9 de pentáculos, muito bom também. Qual que é a tendência? Caso o signo de Câncer mantenha o fluxo atual, as energias mantenham esse fluxo. Qual a tendência? Gratidão, caiu um 3 de paus. Agora eu peço um conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade veio o enforcado. E a oportunidade ou bênção que está disponível na vida dos cancerianos. Um cavaleiro de paus. No fundo do deck, nós ficamos com a árvore da vida. Bom, pessoal, para mim aqui tá bem coerente essa leitura, né? E o que me chama mais atenção aqui foi esse eixo central que nós temos aqui com um 3 de espadas, junto com um 6 de espadas. E o mundo, né? Enfim, aqui a gente está falando, para mim, né, a leitura inteira está falando de uma travessia, né, de um processo. Não é uma energia de sofrimento por sofrimento, mas um ciclo emocional que está chegando ao fim para que um novo capítulo possa se abrir, né? Então vamos compreender quais são as energias para os próximos 30 dias do signo de Câncer. Lembrando que é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar com todo mundo, então acolham aquilo que fizer sentido para o momento de vocês, tá? Energia predominante, a gente tem um 3 de espadas, né? E o 3 de espadas aqui, ele pode assustar muita gente, né? 3 de espadas geralmente a gente interpreta sozinho como dor, né? Como algum sofrimento, mas aqui eu não tô vendo essa carta falando necessariamente de uma perda, tá falando de verdades, né? Durante os próximos 30 dias, muitos cancerianos podem ser convidados a olhar para as dores, dores que ainda estavam evitando olhar, né? Não estava querendo olhar para isso aqui. A gente pode estar falando de uma decepção, de um encerramento, de uma conversa importante, ou
talvez simplesmente de uma aceitação de alguma coisa que precisava ser vista, né? É aquela dor quando finalmente ela é reconhecida, e que deixa de controlar a nossa vida, né? Então essa carta aqui para mim ela tá falando muito mais de libertação através da verdade do que propriamente de um sofrimento, tá? O que está se fortalecendo? A gente tem um 8 de pentáculos. Enquanto emocionalmente existe esse processo de cura no campo prático, existe crescimento, né? Então, caminhando aqui, nada está acontecendo da noite para o dia, mas tudo daquilo que for feito com disciplina começa a gerar resultados, né? O que pede atenção aqui? A gente tem um pajem de espadas de lado, né? Enfim, essa carta ela pede muito cuidado com as interpretações, porque nem tudo é aquilo que parece ser, né? O pajem pode haver aqui, na verdade, um excesso de preocupação. Ela está de lado, né? Pode ter um excesso de preocupação, ansiedade, uma curiosidade exagerada ou até um desgaste que pode ser causado por ficar observando demais a vida dos outros, né? O pajem de espadas fala desse pensamento, desse racionalizar. Enfim, também é uma carta que pede atenção à comunicação, né? Antes de responder as coisas, canceriano, respira, né? Antes de concluir alguma coisa, investiga, tá? Então, enfim, é isso que eu vejo aqui. A gente tem no campo emocional aqui a carta do mundo, né? E olha que bonito, mesmo a gente começando aqui com 3 de espadas, o emocional recebe justamente a carta do mundo, né? Isso mostra um fechamento de ciclos. Existe maturidade emocional chegando, né? Pessoas que estavam carregando histórias antigas podem finalmente perceber que algumas fases realmente terminaram, os ciclos se encerraram, né? E quando um ciclo termina de verdade, outro começa naturalmente, isso é fato, né? No centro da leitura a gente tem um 6 de espadas e talvez, né, além de ser o coração da leitura, para mim como é que eu posso dizer? É a principal mensagem dessa mandala que a gente abriu aqui, né? O 6 de espadas, ele fala de travessia, né? A pessoa tá dentro de um barco aqui, né? Então tá falando de travessia. Ele não promete que as coisas vão ficar bem de uma hora para outra, né? Mas mostra que o pior tá começando a ficar para trás, tá? É uma carta de quem escolhe seguir em frente, né? De quem entende que continuar preso no passado custa muito mais caro do que aceitar a mudança, né? No campo material e profissional aqui eu achei excelente energia, porque tem a energia da Imperatriz. E a Imperatriz, olha só, ela representa abundância, né? Ela representa abundância, ela fala de criatividade, de expansão, né? De projetos que podem crescer, de novas oportunidades que podem surgir, né? Quem trabalha com criatividade, com atendimento, com comunicação, com estética, com vendas, com empreendedorismo, tende a encontrar um período bem fértil a partir de agora, tá? Então eu achei muito, muito interessante essa carta ter caído aqui, tá? Essa carta ela lembra pra gente que prosperidade ela nasce quando a gente cuida bem daquilo que a gente está construindo, né? Então é isso, cuidar bem do que aqui, ó, no 8 de pentáculos a gente está construindo, certo? O que tem que ser encerrado? Eu achei muito interessante ter caído essas duas cartas juntas, né? Um rei de copas mais um as de paus, né? Porque aqui tem um convite para poder encerrar padrões ligados tanto às emoções quanto aos impulsos também, tudo aquilo que é impulsivo, né? A carta de fogo, carta de paus, fala muito dessa impulsividade. Então aqui a gente tem as emoções no rei de copas e tem aquilo que é impulsividade nas cartas de paus, né? Então talvez seja para você, canceriano, deixar para trás uma postura emocional que não faz mais sentido, ou então abandonar inícios, que as fala de início, né? Inícios que acontecem apenas pelo entusiasmo do momento, sem continuidade, tá? O que a gente pode estar falando aqui? Tem pessoas, por exemplo, que
iniciam um relacionamento pela impulsividade, porque querem já... Tô dando um exemplo, tá, gente? Iniciar um namoro ou iniciar um trabalho é muito ligado mais à impulsividade do que ao querer, ao sentimento verdadeiro, tá? Enfim, a gente pode estar falando também de um encerramento de uma relação, de uma dinâmica emocional ou até de uma versão antiga de você mesmo, tá? É como se o universo estivesse dizendo para você assim, olha, antes de você iniciar um novo capítulo, finaliza realmente aquele anterior, né? Finaliza de verdade o anterior, né? Enfim, acho que é isso. Em potencial de crescimento aqui, a gente tem um 9 de pentáculos, né? E essa carta aqui pra mim ela é maravilhosa, porque ela fala de autonomia, fala de independência, fala de confiança, né? Fala de independência, fala de confiança. E assim, a gente pode estar falando de resultados conquistados pelo próprio esforço canceriano. Então o canceriano aqui pode perceber que possui muito mais recursos do que ele realmente imagina, tá? Essa é uma carta que fortalece a autoestima e fortalece a segurança, tá? A tendência, mantendo o fluxo atual, a gente tem um 3 de paus. 3 de paus aqui, ele fala de um horizonte que começa a se abrir. Olha só, esse homem olhando a mudança, olhando um navio vindo ainda de longe, né? Um navio, até no tarô, no baralho cigano, ele fala de mudanças. Enfim, aqui você está observando uma expansão, novos contatos, novos caminhos, novas oportunidades. É como alguém que finalmente sobe num ponto mais alto e consegue enxergar talvez possibilidades que antes não via, tá? No conselho da espiritualidade a gente tem o enforcado, né? E o enforcado, que a espiritualidade ela pede uma coisa para você não ter pressa, tá? Nem tudo tem que ser resolvido imediatamente. Às vezes, mudar a forma de olhar, o enforcado ele fala muito sobre mudar a perspectiva, né? A forma de se visualizar as coisas. Então, mudar a forma de olhar uma situação já transforma completamente a realidade para você, né? O enforcado ele convida o canceriano a confiar mais no tempo da vida, tá? Então, tem isso também. E a bênção disponível, né? A gente tem aqui um cavaleiro de paus. A vida, ela começa a ganhar movimento novamente, né? Essa carta, ela traz entusiasmo, traz coragem, traz viagens, mudanças, iniciativas e oportunidades inesperadas, tá? Talvez depois dessa travessia emocional toda aqui, chega o momento de agir, de experimentar, de viver, de colocar energia naquilo que realmente faz sentido, tá? E no fundo do deck, a gente ficou com a árvore da vida. Olha que carta linda para poder se fechar uma leitura, né? Porque ela mostra que existe um crescimento acontecendo nas raízes. Mesmo que algumas mudanças ainda não sejam totalmente visíveis, elas já começaram internamente, né? A árvore da vida, ela fala de amadurecimento, de fortalecimento e de conexão com aquilo que realmente sustenta a existência. Em síntese da leitura para você, canceriano, eu resumo essa mandala aqui numa frase, tá? Os próximos 30 dias estão convidando o canceriano a transformar dor em sabedoria, ao deixar ciclos para trás. E abre-se um caminho de crescimento, de prosperidade, de expansão. A vida, ela pede menos apego ao passado e mais confiança na travessia, porque tem uma nova fase para poder florescer, tá? Então, cancerianos, eu acho essa leitura muito bonita, porque ela não está prometendo uma vida sem desafios para vocês, mas está mostrando que existe um movimento claro de cura, de amadurecimento e de abertura de novos caminhos. E isso traz uma mensagem bem equilibrada, cheia de esperanças. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado. Caso você tenha visto que essa leitura ressoa com o seu momento, caso queira aprofundar um pouquinho mais na sua vida, às vezes a gente faz uma leitura geral coletiva e vocês ficam sem entender. Tá falando da minha vida profissional? Tá falando da minha vida amorosa? Então, é só me chamar aqui nesse número que vai aparecer para vocês, aqui no vídeo.
no WhatsApp, e a gente faz uma leitura bem focada para as suas energias pessoais, né? Uma leitura particular, assim que a gente consegue adentrar melhor no seu próprio campo energético e verificar o que mais que a gente pode estar falando, trazer orientações, trazer os alertas da espiritualidade para você. É isso, cancerianos. Um forte beijo para vocês.